posso falar de Angola, né? Esse tema depende da história de cada país. Angola é diferente do Brasil, né? Nós somos de um país que ficou muito tempo na terra. Quer dizer que a população foi em todo lado. Nós aprendemos muitas línguas. Quando voltamos no nosso país, a primeira coisa que um angolano deve saber, a língua de comunicação, de trabalho e português. Quando você é angolano ou angolano quer comunicar com outro angolano, é melhor falar português. Mesmo na nossa comunidade aqui. Quando você fala francês, vai te dizer, não estou entendendo, fala só em português. Mesmo que eu entender, eu quero que você me fale em português. É por isso, para nós, esse conflito não existe. Os angolanos que vêm aqui, que são aqui já há muito tempo, como no nosso caso, né? Já estamos aqui 20, 30 anos lá. Os filhos que nasceram aqui, mas sabem, devem falar português. Até nós trabalhamos com a Embaixada de Portugal para ensinar a língua portuguesa aos angolanos. Fizemos isso 3 ou 4 anos e até o Portugal fez de tudo para que essa língua fique na cabeça dos angolanos. Quando, por exemplo, numa família, uma criança nasce, deve se integrar na sociedade. Está aqui na Bélgica, a língua de trabalho é francesa e flamengo. Mas em casa não pode esquecer que essa criança deve falar português. Agora a preocupação ou o problema é da família, de fazer tudo para que essa criança angolana fale português. Ela pode ir a qualquer lugar, encontra um angolano, deixa falar em português. Se for em francês, vai dizer, você não quer falar português por quê? O dia, como a senhora acabou de dizer, por que eu vou aprender português? Essa língua, porque cada angolano tem um objetivo de voltar. Nós gostamos do nosso país, queremos voltar. Mas voltar para trabalhar lá, tem que falar essa língua. É por isso que vamos aprender essa língua, porque o dia que eu vou voltar, para não ficar ao lado. E os filhos também sabem. Você está estudando aqui. Um dia, a Bélgica vai te dizer para sair. A tua terra é Angola. Quer dizer, tem que aprender português. Eu estou a dizer que esse problema nunca ouvi, né? Que um filho, não, pode ir aprender a falar francês, mas não esquece a língua portuguesa. Por isso, até hoje, estamos a lutar para aqueles que querem aprender. Quando eu saí também do meu país, não falava também português assim, aprender aqui com a Embaixada de Portugal. Tá vendo? É por isso, até a nossa embaixadora sabe, é a preocupação da nossa comunidade continuar a ensinar a língua portuguesa, mesmo para aqueles que vão ficar aqui. A língua de comunicação dos angolanos é a língua portuguesa. Eu não sei esse problema, nunca ouvi falar. Quando estou aí com uma criança que está falando mal em português, a língua portuguesa e francês, para mim não é uma preocupação, porque com o tempo, com a família, ou a comunidade vai ajudar. É a nossa preocupação, como fazer para esse filho que não está conseguindo falar português amanhã ou depois. Quer dizer, esse problema não existe. Não sei, pode existir, mas não é uma preocupação. Mas você falou da comunidade. Da comunidade, sim. Aqui, alguns brasileiros não vão viver em comunidade. Eles vão partir e vão estar fora da comunidade. E aí, quem vai ajudar essa criança a falar? Então, acho que você tocou num ponto muito importante. Vocês têm um grupo grande de iguais. Um angolano que não conhece os outros angolanos, que não está dentro da comunidade, mas mesmo isso, quando temos uma festa, a embaixadora, por exemplo, vai dizer, Dona Honorina tem que distribuir os convites. Se eu não te conheço, como é que eu vou te dar o convite? Tem que me ligar, olha, a festa vai ter lugar, quem é você?
Por que não entra na comunidade? Tem que estar. Quando temos festa, tem que vir. Quando está lá, até a embaixadora não conhece, mesmo pessoas da embaixada vai dizer, quem é esse senhor? Eu é que vou te apresentar. Esse é o angolano, não gosta de viver na comunidade. Tem que viver na comunidade. Quando o angolano, por exemplo, morre, todos os angolanos devem saber. Vamos lá no computador, temos um óbito. Estamos a precisar de ajuda. Cada um, olha, o número do telefone da família é esse. Mas talvez também isso é um país que passou por uma guerra também. É uma questão da cultura. É uma questão da cultura. É isso exatamente que eu ia falar. Eu conheço um pouco de angolanos por intermédio da senhora, que de vez em quando a gente encontra, e também tem muito conhecimento na comunidade moçambicana e alguns cabo-verdianos. E são comportamentos completamente diferentes. Moçambique também passou por uma guerra, a comunidade de Moçambique não é unida e eles não passam esse orgulho de português para os filhos. Eu tenho uma dificuldade enorme de contar histórias para as crianças moçambicanas, porque a grande maioria não entende português. O que é diferente de Angola. A gente vê que o angolano, ele tem, até as histórias de angolanas são diferentes. Eu conto histórias de Angola e a história, ela tem um ego grande. O angolano tem um orgulho de ser angolano. Tá? E as histórias de Moçambique já são diferentes, já são mais tristes, já são mais fechadas. É mais difícil de comunicação. E dentro da nossa comunidade brasileira, a gente tem os dois. A gente tem o brasileiro que tem o orgulho de passar a língua portuguesa e tem aquele brasileiro que parece que tem medo de falar português com o filho, entendeu? Porque ele não se sente brasileiro, ou ele se sente isolado. Então, nós temos uma comunidade aqui enorme e que nós transitamos exatamente como vocês dois na África, pela minha experiência. Tá? Eu vejo a Angola como um povo que é extremamente fiel da origem. Sim. Não que o moçambicano não seja fiel, ele é fiel, mas ele é mais retraído, ele tem mais medo, ele entendeu? Ele não faz tanta questão de passar a língua dele para o filho. E o brasileiro, a gente está no meio. Tem a comunidade que gosta, como ela mesmo falou, aquela coisa do cultural, e tem o outro que não quer nem saber, entendeu? Esquece que o Brasil existe. Temos também os angolanos que não querem saber. Hoje não há o problema, mas amanhã, quando vai te cair, que vai procurar os angolanos, vai dizer, eu não costumo viver. Não, é angolano, vamos. Vamos, é angolano, vamos. É angolano, eu conheço, vamos. O senhor quer falar? Sim. Eu vou repor o problema na mesa, que estamos um pouco saindo, se posso exprimir assim, em termos da língua portuguesa do Brasil. Eu sou um caso desse tipo de debate. Eu nunca aprendi português na minha terra. Só que aqui, depois do ensino universitário, é isso que quando falo, é uma questão de coragem. Senão não posso. Porque ao ouvir as experiências de cada uma dessas damas que falavam sobre as crianças, já sei que aquele estereotipo de falar bem a língua existe sempre em cada lado. Tá vendo? Qual é o bom português? Aquele de Portugal ou aquele do Brasil? Já ouvi a experiência dessa dama em frente. A criança, que normalmente, daquilo que eu entendi, a mãe é brasileira, o pai também. Mas só que a criança é vítima da sua própria língua, porque ele está a falar o português de Portugal, que é diferente do português do Brasil. Agora, qual é o bom português? A criança já está discriminada dentro da sociedade brasileira, porque ele está a falar uma língua estranha, portanto é português.
Está a ver? Só que, em termos da... dizendo que o bilinguismo, isso não é um problema. Porque a criança nunca escolhe onde que vou nascer, qual é a língua, a primeira língua que vou usar quando vou nascer. Depende. É isso que, se posso me resumir, eu vou pôr o problema em termos da estrutura familiar e o francês está bem. Ok. Estrutura familiar e qual é o fundamental daquilo que estamos a procurar. É a defesa da língua ou um problema só da comunicação. Se é um problema da comunicação, então devemos melhorar as estruturas familiares. É por isso que eu quero dizer que a criança nunca escolhe onde eu vou nascer, qual é a primeira língua que eu vou usar para eu ser bem entendido. O melhor é que os parentes devem fazer sacrifícios para que a criança cresça na língua onde ela está a aprender ou está a estudar. Porque depois aquilo vem sozinho. Ele vai falar a língua portuguesa. Não é um impedimento. Só que se queremos que o português seja uma trincheira firme, aí é uma outra coisa. Não sei se foi entendido bem ou não. Senão posso escrever de uma outra maneira. Estamos a criar também um problema De manejo. né, na cabeça da criança, porque a criança não tem lugar, não sabe onde ele está, lá está. Porque passa aqui, mas onde deixa a criança crescer e pouco a pouco aprender. Ela, ao fim, a nossa experiência é que os nossos filhos estão a falar os portugueses, a língua portuguesa deles. Mesmo é mal, mas pouco a pouco podemos corrigir, porque até nós próprios angolanos, ninguém pode dizer eu falo bem português. Temos sempre dicionário lá. Ou estamos no computador. Ninguém, mesmo o ministro, não pode dizer eu falo bem português. Não, eu nunca ouvi a um angolano, eu falo bem. Porque vai dizer eu falo bem, eu vou dizer. Então, eu aprendi com os professores do Portugal, da Embaixada de Portugal. Você aprendeu lá em Angola, mas aqui eu aprendi mesmo. Não posso, você não pode me dizer que você fala bem português que eu. Não. Porque depende de cada um, mesmo a língua francesa. Ninguém pode dizer que eu falo bem francês. Não, mesmo os franceses. Ninguém pode dizer que eu falo bem francês. Ninguém. Quer dizer que cada um tem a sua maneira de expressar. Pulando no seu ponto, na sociolinguística, não existe falar bem língua alguma. Não. A gente fala a língua. O falar bem é conseguir falar com a nossa mãe, conseguir falar com os nossos amigos, né? Se você consegue falar com a sua mãe, com o seu pai, com seus amigos, você está falando perfeitamente. É isso. Né? E o sotaque não é um problema. O sotaque não é um problema, Ele é uma parte as diferenças culturais não são um problema. E na sociolinguística, falar você ou você, porta ou porta, ou porta. Pouco importa. Nessa língua portuguesa, Também há é uma palavras coisa que estão a entrar na língua Seria portuguesa. também melhor pronunciar corretamente. Mas só que devemos fazer tudo para que a criança Crescer não bem. viva esse Conflito. conflito. É um conflito. É um conflito da família, não é da criança. Exatamente. Sim, mas aquela reportagem. Se o pai e a mãe querem, a criança vai crescer sem problema. É isso. Vai aprender pouco a pouco. Nós aí em Angola, por exemplo, Somos há nós palavras que que não devemos existem em fazer português. Me dá só cumbu. Esse cumbu não existe no dicionário. Mas há palavras que estão a entrar. De quimbundo, de umbundo, estão a entrar. Mas quando você fala, me dá, não tem no cumbu. Eu vou entender, você está me falando de dinheiro.
isso é interessante. Os africanos, eles têm uma facilidade danada, porque eles têm tantas línguas lá dentro que quando eles chegam em outro lugar é mais Uma uma. questão de adaptação. Como que você vai me dizer que fala bem português? Se eu estou a usar dentro do português do Portugal, e estou a usar também palavras da minha língua materna. Me dá só com boa. Então, as coisas assim que é na língua portuguesa de Angola. Agora depende de você iniciar essas palavras. Esta saída é quimbundo, é um bundo entrou no português. A língua está o tempo todo em evolução. Né? A nossa também, não é só o português de Angola, mas o português do Brasil, o português de Portugal. É isso. Não saímos todos do latim? É isso. Né? E do latim não saiu o francês, o espanhol e o português? Sim. A língua é uma coisa viva. Né? A língua ela não para nunca. E esse ano a gente não conhece a palavra ainda que a gente vai falando ano que vem. Existe uma palavra que ano que vem ela vai aparecer, um neologismo, como a gente chama na linguística. Quem não conhece? Né? Então a vida, a língua ela está viva, né? E é importante que ela esteja, né? Porque a gente vai, o tempo vai passando e as coisas que a gente conversa são coisas diferentes. E os jeitos que a gente conversa das coisas são jeitos diferentes. Né? Então a língua ela acompanha, e a língua acompanha ela. A gramática, a pronúncia correta, né? A Depende de cada país. a língua ela tem duas forças que torturam ela o tempo todo, né? E uma é a gente, né? Cada um de nós aqui, a gente pula, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente abre a boca para falar, a gente puxa a língua para fora. E a gramática, aquele livro bem grande, né, que diz, é assim, não é assim, ela puxa a língua para dentro. Não é assim, né? Não é assim. Ninguém fala corretamente. Eu trago uma gramática aqui e eu desafio cada um de vocês a conseguir falar do jeito que a gramática... Ninguém. Eu nunca conheci pessoa alguma. Né? Porque ela puxa para dentro, mas é o ideal e inalcançável, né? Mas porque também a gente transpõe a nossa subjetividade o tempo inteiro para a língua. E isso é o sotaque. Né? E isso é a criança tentando organizar duas línguas numa mesma frase também. E é por isso que a gente não vai, né, falar da gramática, porque a gente está passando a gente o tempo inteiro para a língua. E esses dialetos, eles são muito importantes, né? Eu preciso ter um dialeto para falar com a minha mãe. Eu preciso falar, mãe, estou tão cansada, mãe. Eu tive que dar um debate hoje à noite e, mãe, faz um café para mim. Eu não posso falar com o meu professor assim. Eu não posso falar com o meu orientador, eu não posso falar com o meu chefe assim, né? Mas eu também não posso falar com a minha mãe do jeito que eu falo com o meu chefe. Eu não posso chegar com a minha mãe e falar com o sotaque que eu falo com o meu chefe, né? A língua, ela tem todas essas facetas, né? É isso. É um meio da comunicação, mas não pode ser uma grande preocupação dizer, meu filho, meu Deus, ele não fala. Não. Vamos lá devagar. Já esse filho precisa do teu amor, de saber que a família gosta, está lá ao seu lado. Agora, quando está a apressar o filho, ele está perdido, vai dizer, mas onde é que estou a ir? Ou eu vou abandonar tudo, porque eu não estou conseguindo ir lá, não. Eu vou deixar cair tudo. Então, quem é que vai perder? É você. Deixa a criança, mostra que tem que aprender, isso aqui se fala assim, isso está se passando. Débora, com que idade média a criança consegue, no caso a criança que cresce em contato com 3 línguas ou mais, com qual idade ela já consegue discernir bem as 3 línguas, falar bem as 3 línguas? Cientificamente, não posso responder, porque uma das grandes falhas que a gente tem é que a gente não tem pesquisa suficiente com trilíngues. A gente pesquisa muito poucos bilíngues já, né? Mas os trilíngues, eu acho que se tem 3, 4 estudos publicados nos últimos 10 anos é muito. Porque tem casos que são 3 línguas muito parecidas, que por exemplo português, francês, espanhol. Já tem casos que você fala alemão, português e francês. Tem vários casos diferentes. Acho que é mais difícil quando são 3 línguas parecidas ou é mais fácil quando são línguas diferentes? Qualquer resposta que eu te dar é responsabilidade minha parte. Mas você disse que é uma média a partir dos 12, eu ouvi alguma coisa de 12 anos, não sei se foi você que disse. Não, mas... Dos 12 anos que a criança... Eu posso tentar responder para bilíngue. Que tipo de diferenciação você está procurando? Não, diferenciação assim, porque aos 5 anos ela mistura, geralmente aos 3, 4 anos ela mistura muito as línguas que ela está aprendendo, né?
E aí vai chegar um momento que, principalmente os adolescentes já sabem distinguir, já falam português com os pais, já falam perfeitamente francês entre os amigos, e estão aprendendo a terceira língua na escola, e aí a partir mais ou menos de um Ela vai momento... parar ela de vai colocar a parar palavra de- na frase, esse tipo de Isso, coisa. vai parar de Então, misturar. também não posso responder, mas por uma razão completamente diferente. De que partido você é, só pra gente saber? Não posso responder. Mas por uma razão diferente. E qual é essa razão? Uma coisa que muita gente esquece. Com que idade uma criança monolíngue começa a fazer frase bem? Dois, por aí. Então você está falando de linguagem. Linguagem. Quando ela faz. Linguagem. Linguagem. Existe muita variação. Com que idade uma criança sai da fralda? Depende da maturação de cada criança. Existe uma variação muito grande dentro do grupo. E dentro do grupo de bilíngue também, né? As pessoas têm essa obsessão de estar comparando a criança o tempo todo. Ah, você já saiu da fralda, já tá comendo sozinho. Mas a verdade é que entre os 6 e os 15, por ali. Mas eu acho que também tem quando a gente fala de bilinguismo, né, é importante de entender que o bilinguismo é a capacidade que a pessoa, o sujeito, tem de se virar, de se comunicar numa língua no cotidiano. Então, é diferente de falar duas línguas porque é utilizado no cotidiano e o que ele vai aprender na escola. E eu acho que isso ainda mais que a gente usava muito nessa expressão perfeito. Perfeito. Esse perfeito. Já é uma palavra que Aliás, não esse Graças a Deus não tem, entendeu? Vamos É tirando muito esse bom. Eu E cheguei no nem Brasil pai e mãe com perfeito. 15 anos, eu morei lá até 6, vim pra cá e fiquei até 15, voltei. Na escola eu transformava a palavra em francês em português, então mesmo com 15 eu travava muito. Então, E você teve dificuldade na escola? Como foi chegar com 15 meu anos? pai A história é muito dela. preocupado. Ah, Então, antes de eu ter problema, ele já pegou uma professora de francês para me ensinar o português, porque ela ia saber onde que estava o problema. É a história que eu contei dela. Então, assim, não teve problema, porque ele foi você antes. estudou. Ele foi Mas antes no do Brasil, já no Brasil, quando você já estava frequentando o colégio. Sim, quando eu já estava. Mas, gente, a gente faz isso também, né? Às vezes eu faço isso, uma palavra que eu não estou muito certo se tem em francês, eu jogo ali português com o finalzinho Ah, sim, francês a gente faz de Imagina se a criança não vai fazer. Os adultos fazem isso quando você está trabalhando com holandeses, por exemplo, que a maior parte deles fala bem inglês. Você está fazendo uma reunião em holandês, você fica numa mistura. Daqui a pouco, tem horas que eu paro e falo assim: desculpa, você vai falar em quê? Porque nenhuma dessas línguas é minha. Faz aqui um esforço. Você vai falar inglês, você fala inglês, você vai falar holandês, você fala holandês. Agora, se você misturar tudo, eu não sei como é que eu te respondo. Então, quer dizer, isso acontece com adulto, com criança, óbvio que vai acontecer. Isso aí não tem mais nada. Não, para vocês, porque, segundo o que vocês colocaram, é importante deixar que seja um interesse da criança, né, falar a língua. A gente não tem que inventar um pouco. Mas será que não tem nenhuma maneira de incentivar a criança? Porque mães já me disseram para eu falar sobre a criança que eu não estou entendendo. Então, assim, se a criança me fala em francês, eu falo, não estou entendendo. Só que ela sabe que eu estou entendendo. Então, acho que é furada. Mas da mesma maneira que a gente pede para ela falar, por favor, obrigado, por que não? Não sei. Mas por que não pedir para ela tentar formar uma frase em português, ao invés de dela usar a facilidade do meio que ela vive, dos iguais da língua que ela vai escolher? Por que é importante vocês que ela fala, que ela responda em português? Para ela ter um bom português oral, que ela não seja passiva. Não? Mas a criança Vai ninguém cantar vai com entender ela, tudo isso. vai cantar, contar histórias, brincar música da Galinha Pintadinha, não estou falando vídeo não, mas
não sou radical contra, não, mas para criança, para falar, quantos e quantos adultos falam que, sobretudo alguns que falam várias línguas, esqueci o português, que aprenderam muita língua a partir de música, de poesia. A música ajuda muito. Mesmo eu trabalhei em escola no Brasil, onde a alfabetização era a partir de música. Eu acho que quando ela estava falando do interesse da criança, é mais essa parte de uma criança escrever ao mesmo tempo que ela está escrevendo essa língua, né? Mas um ponto que é verdade, que não é inegável, é que o interesse no início, assim, não pode esperar que eles venham na criança. O interesse é seu, você como pai. Mas você precisa motivar. Então, fala, né? Ó, tá na hora de falar, não sei o quê. Isso não vai motivar a criança. E essa né? ideia de falar, não estou entendendo, ela é realmente muito ruim. Ela ultrapassa, você está falando com a criança. Ela Depois você apanha. Mas isso que ela falou. Então, realmente, essa é ruim. Agora, uma coisa que você pode falar para estimular o interesse da criança é o jogo de palavras, né? Você, como é que diz isso nessa língua? Então, a criança às vezes vai te perguntar, né? Mamãe, como é que diz isso em português, né? E você, como seu parceiro também, que tipo, não sei, quinta-feira à noite a gente lê uma história em português, né? E a gente compra uns fantoches e a gente faz um teatrinho em português, né? Então, realmente, o interesse mais tardio, né? Com as crianças mais velhas, a gente já não pode mais, a gente não pode chegar com meninos de 13 anos e falar, como é que diz isso em português, né? Aí fica complicado. Ele manda você pro Google. Eu acho que foi mais também para a alfabetização escrita, a escrita, né? Isso, às vezes, é melhor deixar para depois por conta da pressão da escola. Né? Escrever é um processo. A língua da escola não é a língua que a gente fala em casa. Né? Geralmente é por reverso. Mas o adolescente, muitas vezes, ele bloqueia. Chega uma hora que ele diz, eu não quero falar essa língua, eu vou falar essa. Mas a gente só lembrar que é um período de busca de identidade.